Essa palavra de hoje, discernindo os tempos, parte 2. E na semana passada, quem estava, semana retrasada, quem estava aqui quando eu preguei sobre a parte 1? Grande maioria das pessoas estavam aqui. E quando a gente falou sobre discernir os tempos, a gente falou sobre os tempos na nossa vida natural, né? A gente precisa discernir os tempos quando a diferença dos tempos e o nosso hoje, que foi diferente do ontem, quando nós éramos solteiros e nos casamos. Se a gente tenta viver a vida de solteiro casado, vai dar ruim. Não é não, esposas? Não dá para um homem casado chegar toda noite e querer ir para o futebol, deixar a esposa em casa, ou querer jogar videogame toda noite. Isso é coisa do passado. A gente está vivendo um novo tempo agora. Hoje nós somos um com as nossas esposas e a gente vive um relacionamento, né? Mesma coisa a esposa, né? Não dá para ficar também a esposa o tempo todo, cara, no Instagram ou falando com as amigas, deixando o marido de lado. Cara, as esposas têm que também entender que agora nós somos um e a gente compartilha de uma vida agora, e Deus tem tantas coisas para o nosso hoje, sabe? Da mesma forma, os casais, quando têm filhos, a vida muda completamente, né? Antigamente era só nós dois. No final do trabalho a gente podia abrir uma garrafa de vinho, comer um queijinho, assistir uma série, curtir junto, bater um papo. Agora nós temos um filho e agora, nesse novo tempo, a nossa vida ela é inteiramente dedicada ao nosso filho. Depois que as necessidades dele estão supridas, a gente volta à nossa rotina de casal, uma vez que ele está suprido, né? E a gente precisa entender também essa transição de tempos na nossa vida espiritual. Antes, quando estávamos desconectados de Deus, a palavra fala que nós tínhamos uma natureza pecaminosa, inclinada aos desejos da carne. Então, a nossa vida ela era toda dirigida por pensamentos naturais. A gente não tinha o discernimento, a gente não tinha uma visão espiritual, a gente não sabia, a gente não conhecia o coração de Deus, a gente não sabia os pensamentos de Deus, a gente não conhecia a vontade de Deus. E no momento que a gente teve esse encontro com Jesus, Ele transformou também completamente os nossos pensamentos. Porém, a nossa vida com Ele é uma caminhada de descoberta, de descobrir, de conhecer através da palavra aquilo que Ele fez por nós, aquilo que Ele fez em nós, quem agora nós somos, e a gente vai conhecendo isso através da palavra e no nosso relacionamento com o Espírito Santo. Então a gente precisa discernir esse tempo também de antes e depois de Jesus. E uma coisa muito importante, church, essa semana a gente teve algumas experiências de ver como pessoas ainda estão afastadas de Jesus, porque o que tem sido apresentado para elas é o Jesus da religião. É o Jesus que é oferecido junto com um pacote de coisas que você tem que fazer e ser, e qualquer coisa que você deseja receber de Deus, antes de você receber dele, você tem que cumprir essa lista de regras e mandamentos. E muitas pessoas estão afastadas de Jesus por estarem oferecendo Jesus como algo parcial, como se aquilo que ele fez por nós fosse algo parcial. Ele morreu por mim, ele morreu pelos meus pecados, mas agora eu preciso fazer a minha parte, e eu preciso me sacrificar também. E uma falta de discernimento dos tempos, se tratando da palavra, é nos evangelhos. A gente vê nos evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, esse período de transição dos tempos, onde Jesus, ele veio, como a gente viu na primeira parte. Gente, quem não viu a primeira parte dessa palavra,
Você, quando chegar em casa, assista, porque vai fazer muito sentido com aquilo que a gente está falando agora. Então a gente viu na primeira parte que Jesus ele veio, além do propósito que ele veio de morrer pelos nossos pecados, nos libertar do domínio das trevas e nos colocar assentados com ele nas regiões celestiais. Além desse propósito, ele veio cumprir os 10 mandamentos, ele veio cumprir a lei no lugar dos judeus. A gente tem aprendido aqui que essa aliança que Deus fez, na verdade, é a antiga aliança, a aliança dos 10 mandamentos, que está lá no Antigo Testamento, gente. Essa foi uma aliança que Deus fez com o povo judeu. Anotem, Êxodo 24, você vai ver que essa aliança que Deus fez no passado, ele não fez uma aliança com toda a humanidade, ele fez exclusivamente com o povo de Israel. No passado, Deus escolheu um povo, a partir de Abraão, Isaac e Jacó, que veio se chamar Israel. Deus, ele escolheu esse povo, esse era o povo escolhido dele. Ele escolheu esse povo como povo exclusivo dele. E todo relacionamento que Deus tinha com aquele povo era exclusivamente com eles. Então, quando Deus ele fez essa aliança, a aliança da lei, quando ele entregou os 10 mandamentos para esse povo, foi exclusivamente com esse povo. E como funcionava essa aliança? Está aqui 10 mandamentos, além desses 10 mandamentos estão outros 603, que a gente pode analisar e ver isso em Levíticos. E nesse relacionamento, nessa aliança com esse povo, se eles cumprissem toda a lei, eles eram abençoados. Porém, se eles descumprissem uma lei sequer daquelas, eles eram amaldiçoados por aquilo. Então era um relacionamento que vivia com base no esforço. E o que Jesus ele veio fazer, que a gente viu na primeira parte da palavra, foi cumprir toda essa lei no lugar dos judeus, morrer por toda a humanidade e da morte e do sacrifício dele começar uma nova aliança. Nós vimos na primeira parte dessa palavra que ao cumprir toda a lei, Jesus deu o fim na antiga aliança para todo aquele que crer no nome dele. Jesus colocou um fim na antiga aliança e ele fala na última ceia, ele fala com os discípulos: esse é o cálice, esse é o sangue, é o meu sangue que representa a nova aliança firmada no meu sangue. A partir da morte e sacrifício de Jesus começou uma nova aliança. E a gente precisa discernir esse tempo, essa transição dos evangelhos, onde Jesus, ele nos evangelhos, parte dos evangelhos, antes da morte dele, ele estava cumprindo a lei. Então, muitas vezes a gente vê os fariseus, os escribas perguntando para Jesus: Jesus, o que a lei diz sobre isso? E a gente vê Jesus respondendo: olha só, a lei fala sobre isso. Porém, ele, enquanto ele estava na terra, antes do sacrifício dele, ele falava sobre a lei, mas agia em graça. Quando encontraram a mulher adúltera e trouxeram para ele e perguntaram para ele: Jesus, a lei de Moisés fala que ela precisa ser apedrejada, o que você fala? Jesus, em toda sabedoria, falou: quem não tiver pecado, que atire a primeira pedra. Ali ele já está exercendo a graça. Ali ele não anulou a lei, porém agiu em graça e mostrou para aquele povo o coração do Pai, que sempre foi um coração gracioso e sempre foi um coração justo, mostrando ali para aquele povo que nenhum de nós podemos julgar uns aos outros, porque em todos nós ainda existem falhas e fraquezas. Todos nós ainda estamos vivendo esse processo de santificação, esse processo de transformação a cada dia da nossa vida. E a resposta dele para aquela mulher é: cadê aqueles que te condenavam? Ela falou: Senhor, nenhum deles está aqui, todos se foram. E Jesus falou: nem eu te condeno. O único que poderia condenar aquela mulher falou para ela: nem eu te condeno. Então a gente precisa ver que nos evangelhos, houve uma transição. A gente precisa discernir esse tempo antes de Jesus morrer pela humanidade. Ele cumpriu a lei, quando questionado ele falava sobre a lei, mas depois que ele morreu começou um novo tempo, o tempo da graça.
E quando a gente fala de cristianismo, a gente precisa entender, e eu quero renovar a nossa mente hoje. Eu quero que a gente medite mais um pouquinho sobre de fato quem nós somos. Gente, a coisa mais natural que acontece é no nosso dia a dia a gente entrar nesse modo automático e a gente, por causa das questões da vida, a gente perde esse discernimento de quem nós somos. Andar preocupado, andar ansioso, fala sobre uma distração de quem nós somos. Se eu sei que meu Deus é o meu Pai, Ele é por mim, Ele cuida de mim, Ele me guarda, Ele é o meu provedor, Ele sabe cada uma das minhas necessidades e Ele em Cristo Jesus já me supriu de tudo aquilo que eu preciso. Se eu sei disso, eu não vivo ansioso. Gente, não estou falando que é fácil, tá? Eu sei o quanto é difícil, eu também fico ansioso, gente. Acredite ou não, só um pouquinho. Mas a gente tem esses sentimentos. Mas o que eu quero hoje é voltar com vocês na palavra e meditar sobre aquilo que Jesus ele fez por nós. Que a gente entenda que Jesus ele não é uma religião. A vinda de Jesus nos deu uma nova natureza. Em João 1:12 diz: contudo, aos que o receberam, aos que creram no seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. Vira para a pessoa do seu lado e fala: você é filho de Deus. Você sabe o que isso significa? Pergunta para ela. Tu sabe o que isso significa? Ô, gente, tu é o filho do Deus Altíssimo, o Deus soberano. Quando você se olha no espelho, você consegue olhar e falar: uau, meu Deus. Gente, eu sou filho do Deus soberano, Deus Altíssimo, em Cristo Jesus. Quando eu criei em Cristo Jesus, essa antiga natureza adâmica foi arrancada de mim, eu recebi Zoe, eu recebi a natureza do próprio Deus. Você já parou para pensar quando você está andando, qualquer anjo, qualquer espírito que tiver à sua volta, ele sabe que você é o filho do Deus Altíssimo, que o Espírito do próprio Deus habita em você? Meu Deus! Cara, isso é poderoso demais. E eu sinto no meu espírito que o Espírito de Deus, ele quer renovar a nossa mente nessa certeza, essa convicção, que a gente passe a ter isso como algo tão forte na nossa vida, que acabe destruindo e tirando do nosso interior qualquer dúvida sobre aquilo que Deus está fazendo, sobre os planos de Deus para a nossa vida. Ele quer arrancar do nosso interior qualquer medo do futuro, qualquer sentimento de incapacidade ou de que os sonhos, aquilo que Ele colocou no teu coração não vai se cumprir. Ele é poderoso demais para realizar cada um dos desejos do teu coração. Ele é um bom Pai que te ama incondicionalmente, sabe? 2 Coríntios 5,17 diz que assim que se alguém está em Cristo Jesus, é nova criatura, as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Eis que tudo se fez novo. Quem já ouviu essa palavra? Quem já ouviu essa palavra 1 milhão de vezes? Quando a gente fala sobre eis que tudo se fez novo, a gente entende que está falando sobre a nossa nova natureza. Já pararam para pensar que tudo se faz novo todos os dias? Que o nosso Deus, a misericórdia dele se renova a cada manhã, que nós vivemos de glória em glória, que ele tem uma vida melhor para a gente, que a gente não foi chamado para ser cauda, mas para ser cabeça, que ele tem uma vida melhor para a gente a cada tempo. Gente, como eu tenho escutado testemunhos assim como o do Diego. Eu ouvi testemunho de pessoas nessas últimas semanas, pessoas que perderam o emprego. Eu ouvi, assim como o Diego, eu ouvi testemunhos de pessoas que
tinha um tipo de negócio e os negócios simplesmente pararam de andar, não estavam produzindo. E do nada, Deus abriu uma porta e as coisas começaram a mudar. E aquilo que a pessoa achava que era bom, Deus mostrou para ela que o que Ele tem agora é muito melhor. Eu quero ministrar isso no teu coração, que o que quer que seja que você possa estar pensando ou sentindo sobre o seu futuro, talvez preocupado sobre o seu futuro, sobre o que vai ser do seu futuro, eu quero ministrar no teu coração para que você tenha expectativa alegre de coisas boas, certeza, uma convicção de que as coisas que estão boas agora, ou talvez não tão boas, elas vão ficar muito boas, e se estão boas, elas vão ficar ainda melhor, em nome de Jesus, porque você é filho do Deus Altíssimo. Aleluia. Efésios 1:13 diz: quando vocês ouviram e creram na palavra da verdade, o evangelho que os salvou, vocês foram selados com o Espírito Santo da promessa, que é a garantia da nossa herança até a redenção daqueles que pertencem a Deus, para o louvor da sua glória. Gente, nós fomos selados com o Espírito de Deus, o Espírito da promessa, que é a garantia da nossa herança. Nós somos filhos e herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Em Cristo Jesus você tem a provisão de tudo aquilo que você precisa. E qual a garantia de que você tem acesso a tudo aquilo que você recebeu em Cristo Jesus? Qual é a garantia disso? O teu bom desempenho? Qual é a garantia disso? Pastor, eu tenho lido a Bíblia todo dia. Tenho certeza que essa semana vai ser mega abençoada. Qual é a garantia de que você tem acesso à herança de Deus? É o Espírito dele selado em você. Entenda uma coisa, gente, ler a palavra todo dia fortalece a nossa fé nessa verdade. Mas não é o ler a palavra todos os dias que vai fazer com que Deus se sinta feliz com você e vou abençoar o Ray porque está sendo muito obediente, lendo minha palavra todos os dias. Estão entendendo isso? Isso fala sobre os tempos também. Os tempos da antiga aliança, o povo recebia bênçãos mediante ao esforço. Tempo na nova aliança, a gente já é abençoado. Deus já nos supriu de todas as coisas em Cristo Jesus e nós acessamos isso através da... Vocês são demais, gente. Vou escolher algum de vocês para pregar na semana que vem, viu? Vocês são demais. E a gente precisa ter essa certeza no nosso coração desse novo tempo. A gente viu na semana passada que Jesus, ele cumpriu a lei, ele terminou aquele tempo. Não está consumado, quando ele bradou, está consumado. Ali, a lei caducou, a antiga aliança caducou e começou uma nova aliança, a aliança da graça. Nós lemos Efésios 2:8 que diz: pois vocês são salvos pela graça por meio da fé. Isso não vem de vocês, é dom de Deus, não por obras, para que ninguém se glorie. A lei, o Antigo Testamento, ele foi dado para revelar o pecado e as consequências do pecado. Mas a graça de Deus foi dada para remover o pecado do homem e as consequências do pecado. A lei cobre do homem perfeição. A graça supre ao homem a perfeição de Cristo. Aleluia, gente. Na antiga aliança, nós nunca éramos bons o suficiente para Deus. Na nova aliança, Ele nos aperfeiçoou em Cristo Jesus. Ele olha para a gente como filhos amados. Ele sabe das nossas imperfeições, Ele sabe das nossas fraquezas, mas Ele olha para o Espírito dEle em nós e Ele vê perfeição. Ele vê o nosso potencial. Gente, quando eu olho para o Ray de 2012, assim quando eu me converti, e quem eu sou hoje,
não se compara a quem eu era naquele tempo, por mais que eu já tinha nascido de novo, e quem eu sou hoje, porque a gente está vivendo nessa caminhada de transformação, conhecendo cada vez mais o Espírito de Deus, tendo uma revelação ainda mais poderosa e mais profunda sobre quem nós somos em Cristo Jesus, e isso vai nos transformando. E nessa transformação a gente vai conhecendo mais de Deus e desfrutando mais daquilo que Ele tem pra gente. E nesse tempo de caminhada, o que tem nos levado a desfrutar cada vez mais dessa vida que Jesus Ele tem pra gente, é ter o discernimento dessas alianças, daquilo que Jesus Ele fez por nós. Muito das coisas que a gente deixa de desfrutar é por causa de sentimento de culpa e condenação. É ou não é verdade, gente? A gente sempre pensa, caramba, se eu tivesse feito aquilo, poxa, talvez minha vida teria sido melhor. Ou se eu não tivesse feito aquilo, talvez minha vida seria melhor agora. Caramba, eu fiz aquilo, cometi aquela falha, cometi aquele pecado. E, cara, eu sinto que minha vida não anda. Quem já sentiu? Não precisa levantar a mão não, para não passar vergonha. Eu levanto também, Jair. Quantas vezes eu carreguei comigo um sentimento de culpa tão absurdo, gente, de tantas coisas que eu fiz. Vocês conhecem a minha história, né, gente? Cara, eu era um bêbado que vivia drogado. Hoje estou curado, encontrei Jesus, aleluia. Mas eu fiz tanta coisa errada na minha vida, gente, e por muito tempo eu andei com medo. Mesmo depois de convertido, eu andei com medo, porque eu pensava que aqueles erros do passado um dia iriam cair sobre a minha vida e tudo aquilo de bom que eu estava vivendo naquele momento ia por água abaixo. Viver uma vida numa constante angústia, com a expectativa de que erros do passado acabem com aquilo que você está vivendo hoje. Cara, eu repreendo isso em nome do Senhor Jesus. Na cruz, Jesus, Ele levou sobre Ele todos os teus erros. Por isso que é importante a gente entender sobre essa nova aliança. Efésios 2:8, ele já fala que nós fomos salvos pela graça. Nós fomos salvos sem merecer. Nós nascemos de novo de Cristo Jesus sem merecer, por causa da bondade de Deus. Nenhum de nós, nenhum homem na história da humanidade foi bom o suficiente para Deus olhar e falar, esse merece salvação. Porque o padrão moral de Deus eram 613 leis que precisavam ser cumpridas para aquele homem receber o favor de Deus sobre ele. E Deus, em sua justiça, vendo a imperfeição do homem, enviou Jesus para morrer por nós, nos dando salvação e provisão de vida e vida em abundância pela graça. Essa é a justiça de Deus. E firmou em Cristo Jesus e com Cristo Jesus essa nova aliança a qual eu e você estamos firmados hoje. Amém, gente? Quanto mais a gente aprende sobre essa nova aliança, mais a gente vê que não depende da minha e da sua obediência. Cara, a religião, ela coloca tanto foco no pecado, tanto foco nas fraquezas do homem. E esse é justamente o trabalho da lei. Paulo, ele fala que eu não sabia o que era cobiçar se a lei não falasse, você não pode cobiçar. Porque a lei falou isso, agora me chamou a atenção. E agora eu sinto vontade de cobiçar, porque eu não sabia que era antes. E agora só porque falou que não pode, isso me dá o desejo de fazer isso. E da mesma forma a religião opera. Sendo que na nova aliança, Deus, ele nos deu essa nova natureza, libertos do pecado. Nos deu uma nova mentalidade. Quem ouviu a palavra da Nandinha da semana passada? Uma nova mentalidade. Ele nos deu a mentalidade de Cristo. Hoje nós temos a mentalidade de Cristo, junto com o Espírito de Deus e junto com a palavra a gente pode renovar a nossa mente a cada dia. Olha que Hebreus 10:16 fala sobre essa nova aliança, esse novo tempo que eu e você estamos vivendo. Nós somos povo da nova aliança, amém, gente? Olha que Hebreus 10:16 fala, esta é a aliança que farei com eles
depois daqueles dias, diz o Senhor. Que dias eram esses, gente? Para a gente entender os tempos, vamos voltar um pouquinho, Hebreus 10, versículo 11. Fala que dia após dia, todo sacerdote apresenta-se e exerce os seus deveres religiosos. Repetidamente oferece os mesmos sacrifícios que nunca podem remover os pecados. Mas quando esse sacerdote, Jesus, acabou de oferecer para sempre significa com um efeito eterno, não tem fim, um único sacrifício pelos pecados, assentou-se à direita de Deus. Jesus, ele no sacrifício dele, ele acabou com o peso do pecado em nossas vidas. Todo aquele sentimento de culpa ou de condenação que você possa sentir ainda, seja o que for, errei com os meus filhos, errei na criação dos meus filhos, errei nos meus negócios, errei no que for, em Cristo Jesus, todos os seus pecados, todas as suas falhas, eles foram apagados. No versículo 16 ele continua falando: porei as minhas leis em seus corações e as escreverei na sua mente. É uma obra dele. Na antiga aliança, ele exigia uma perfeição de um homem imperfeito. Na nova aliança, ele supre o homem imperfeito com a perfeição de Cristo. E ele fala: porém, as minhas leis, ele é uma obra dele. Ele coloca as leis dele no nosso coração e ele escreve essas leis na nossa mente e acrescenta: dos seus pecados e iniquidades eu jamais me lembrarei. Ele não se lembra mais dos nossos pecados. Não é que Deus ele tem amnésia, gente. A gente precisa entender que quando Cristo morreu, quando ele bradou, está consumado, terminou ali o tempo da lei. E Romanos 4,15 diz: pois a lei traz o castigo de Deus, mas aonde não existe lei, também não existe desobediência à lei. Por que que Deus ele não lembra mais do nosso pecado? Por causa disso, cara. Quando Cristo ele bradou, está consumado, acabou o tempo da lei. E o que Paulo está falando aqui é que aonde não existe lei, também não existe desobediência à lei. Então como é que ficou essa situação, gente? Sabe stop sign? Continua lá. Mas se tu atravessar, tu não vai receber uma multa. Porque não tem mais lei. Mas os princípios permanecem. Se você atravessar, tu vai morrer. Se tu não para naquele stop sign, tu pode morrer, tu pode acabar com a vida da tua família, você pode acabar com a vida de outras pessoas. O princípio permanece, porém a lei já não existe mais. E porque não existe mais a lei que condenava o povo naquele tempo, porque já não existe mais a lei que trazia maldição sobre o povo, hoje, na nova aliança, Deus ele pode declarar: dos seus pecados eu jamais me lembrarei, porque já não tem mais lei. E hoje eu e você, povo da nova aliança, nós nos relacionamos com Deus sabendo que da parte dele já não há condenação, pois a palavra fala que aqueles que estão em Cristo Jesus, já não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus, amém? Mas a gente, com o espírito de sabedoria e a mente de Cristo, a gente passa a discernir aquilo que é bom e o que não é para a gente, amém? Então o pecado, viver uma vida de pecado, não é mais sobre obedecer ou desobedecer um livro de regras. A gente entendeu que em Cristo Jesus toda a maldição que havia sobre o pecado foi levada sobre ele. Hoje viver uma vida livre do pecado é entender que em Cristo Jesus eu recebi uma nova vida, uma vida plena, e eu quero desfrutar dessa vida. Eu não quero mais viver uma vida de migalhas, comendo migalhas. Eu não quero mais viver uma vida com um sentimento de alegria falso em prazeres momentâneos. Eu quero viver uma vida plena. Viver a vida que Jesus ele tem para mim. Amém?
Essa citação de Hebreus 10, ela na verdade é uma palavra de Deus, uma profecia de Deus declarada através do profeta Jeremias, em Jeremias 31 ao 34. E o autor aos Hebreus, ele repete essa mesma profecia de Jeremias em Hebreus 8, do 8 ao 13. Ele diz o seguinte: Deus, porém, achou o povo em falta e disse: estão chegando os dias, agora, esse novo tempo, declara o Senhor, quando eu farei uma nova aliança. Ele fará uma nova aliança. Essa foi a nova aliança a qual eu e você estamos inseridos. Foi uma aliança de Deus que Deus fez com Jesus. Foi uma aliança que partiu da parte dele. Eu farei uma nova aliança com a comunidade de Israel e com a comunidade de Judá. Não será como a aliança que fiz com seus antepassados, quando os tomei pela mão para tirá-los do Egito, visto que eles não permaneceram fiéis à minha aliança, eu me afastei deles, diz o Senhor. Esta é a aliança que farei com a comunidade de Israel depois daqueles dias, declara o Senhor. E a gente viu que dias eram esses dias que Jesus ele morreu por nós, que começou esse novo tempo. E ele declara o Senhor: porém as minhas leis em suas mentes e as escreverei em seu coração. Serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Ninguém mais ensinará seu próximo nem o seu irmão, dizendo: conheça o Senhor, porque todos eles me conhecerão, desde o menor até o maior, porque eu lhes perdoarei a maldade e dos seus pecados eu jamais me lembrarei. Chamando nova essa aliança, ele tornou antiquada a primeira, e o que se torna antiquado e envelhecido está a ponto de desaparecer. Aleluia! Quando essa nova aliança começou, lá em Lucas 22, 20, Jesus falou: da mesma forma, depois da ceia, tomou o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue, derramado em favor de vocês. O sangue derramado de Jesus pôs fim na antiga aliança, e quando ele ressuscitou, começou essa nova aliança. Aleluia! Essa nova aliança onde não é mais por obediência à lei que Deus nos abençoa, mas é mediante a fé, aquilo que Jesus ele fez por nós. E não só isso, nós nos tornamos filhos de Deus, incondicionalmente amados, provido de tudo aquilo que Ele tem por nós. Amém, church? Sinto no meu espírito que Deus ele quer tirar do nosso coração hoje todo e qualquer sentimento de dúvida com relação ao amor dele, com relação àquilo que ele fez por cada um de nós. E eu quero orar pela igreja hoje. Vamos ficar de pé. Quero ministrar sobre a tua vida hoje. Queria que você colocasse a mão no seu coração e sondasse a sua mente agora sobre todo e qualquer sentimento de dúvida que pode ainda estar tirando a tua paz, sobre a sua identidade em Cristo Jesus, sobre o futuro que Ele tem para você, sobre o quanto você é amado por Ele, sobre os planos e propósitos que Ele tem para a sua vida. Eu quero que você declare isso em nome de Jesus. Pode declarar com a sua mente, pode declarar baixinho, mas em nome de Jesus declara: Pai, em nome de Jesus, eu ordeno que todo e qualquer sentimento que não vem da tua parte saia do meu coração, saia da minha mente, em nome do Senhor Jesus. Eu abro a minha mente, eu abro o meu coração para ouvir de você, Espírito Santo, a tua verdade. Eu recebo no meu coração a tua verdade, de que sou incondicionalmente amado, altamente favorecido, que o sangue de Jesus cobre a minha vida e não há nenhuma condenação sobre a minha vida. O meu Pai me ama
meu Pai me ama. Eu sou incondicionalmente amado. Declara isso. Eu sou incondicionalmente amado. O meu Pai me ama. Aleluia, Jesus. Aleluia. Deus, Ele tem bons planos para você. Planos de paz, planos de prosperidade, plano de vida e saúde plena. Coloca a mão no seu coração. Se você está com qualquer sentimento na tua, seja no teu corpo físico, seja na tua alma, Deus, Ele quer operar a cura também nessa tarde. Eu sinto isso no meu coração. Se você está com qualquer sentimento ou qualquer diagnóstico de enfermidade, se você está sentindo qualquer mal-estar no teu corpo, ou se você teve qualquer diagnóstico de enfermidade no teu corpo físico, se você tem vivido uma vida abalada emocionalmente, eu te convido na autoridade do nome do Senhor Jesus, sabendo do poder e da autoridade que há no nome do Senhor Jesus. Declara comigo: eu rejeito essa enfermidade do meu corpo em nome de Jesus. Eu ordeno que essa enfermidade saia do meu corpo na autoridade do nome do Senhor Jesus. Eu ordeno que essa enfermidade saia da minha alma na autoridade do nome do Senhor Jesus. Eu repreendo toda ansiedade em nome de Jesus. Toda angústia em nome de Jesus. Toda preocupação em nome do Senhor Jesus. E eu declaro sobre a minha vida a paz que excede todo entendimento. Espírito Santo, eu te peço em nome de Jesus que você manifeste o seu poder de paz no meu coração e na minha mente, em nome de Jesus. Que eu possa ouvir as tuas palavras em nome do Senhor Jesus. Espírito de Deus, manifesta o teu poder sobre cada pessoa aqui presente em nome de Jesus. Toda e qualquer enfermidade nós ordenamos que saia na autoridade do nome de Jesus e nós te pedimos, Espírito de Deus, nós declaramos cura em nome de Jesus. Qualquer enfermidade, se você tem qualquer parente ou amigo da sua família que está enfermo, eu te convido agora a trazer à sua memória a vida dessa pessoa e com o poder que há no nome do Senhor Jesus, ordenar que essa enfermidade na vida dessa pessoa saia. Em nome do Senhor Jesus, a cura está disponível para todo aquele que crê. Que Deus, Ele precisa é um espírito de fé, de convicção naquilo que Jesus, Ele fez por nós. A palavra fala em Isaías 53 que pelas feridas de Jesus nós fomos sarados. Nós oramos pelas nossas famílias agora, Pai. Nós oramos pelos nossos amigos que estão sofrendo com enfermidade e nós ordenamos essa enfermidade sendo destruída na autoridade do nome de Jesus. Pai, nós sabemos que o poder não está em nós, Pai, em quem nós somos, mas no Teu Espírito que se manifesta através das nossas vidas. Pai, nós somos Teus filhos amados. Você nos deu autoridade no nome do Senhor Jesus para repreender toda e qualquer enfermidade, ordenar que toda e qualquer enfermidade saia, seja destruída dos nossos corpos. Assim nós oramos também pelos nossos familiares e amigos, Pai, declarando a cura e restauração deles. Meu Deus, Você é um Deus onipresente, onipotente, Pai, que visita as nossas vidas. Nós oramos por essas pessoas, Pai, por mais longe que elas possam estar, mais distantes que elas possam estar, Pai, nós cremos que o Teu Espírito pode alcançar elas onde quer que elas estejam. Nós nos unimos como família, nos unimos como igreja, Pai, firmada no poder que há no Teu nome, meu Deus, e ordenamos o fim dessas enfermidades na vida dos Teus filhos, Pai. Nós nos unimos como igreja, como filhos, firmados no poder e autoridade que há no Teu nome para declarar toda e qualquer enfermidade destruída em nome do Senhor Jesus. Declaramos a Tua cura, Pai. Te louvamos, Espírito Santo, porque Você é o Espírito da verdade que habita em nós, que faz com que aquilo que Jesus fez por nós há mais de 2000 anos atrás se torne uma verdade absoluta nas nossas vidas. E nós cremos, nós temos a certeza e a convicção, Pai, de que o Teu Espírito em nós é a nossa fonte de vida, Pai. E que no Teu Espírito, meu Deus, nós podemos ser plenamente saudáveis,
que no Teu Espírito nós temos saúde plena e vida abundante, Pai. Repreendo toda e qualquer falta de ar, Pai, em nome do Senhor Jesus. Toda e qualquer angústia, Pai, em nome do Senhor Jesus. Eu declaro um novo tempo sobre a Tua igreja, Pai. Declaro um novo tempo sobre os Teus filhos. Declaro um novo tempo sobre a nossa família, Pai. Famílias que estão sofrendo em seus relacionamentos, eu declaro paz em nome do Senhor Jesus. Todo e qualquer espírito maligno que possa estar influenciando as famílias, meu Deus, trazendo angústia, tormento, brigas, nós repreendemos em nome de Jesus. Declaramos a Tua paz, Jesus, sobre essas famílias, em nome de Jesus, meu Pai. Declaramos um novo tempo sobre a vida de cada pessoa aqui presente, Pai, onde cada pessoa vai viver cada um dos Teus sonhos, Pai. Declaramos vida e vida em abundância, Pai. Declaramos provisão de toda e qualquer necessidade, aparente necessidade de cada pessoa aqui presente. Declaramos os negócios prosperando. Declaramos vistos sendo aprovados, processos sendo aprovados, processos sendo liberados, andando, Pai, num tempo recorde. Meu Deus, processos que possivelmente poderiam receber um resultado negativo. Declaramos o Teu favor sobre esses processos, Pai. Em nome do Senhor Jesus, esses processos sendo liberados. Em nome do Senhor Jesus, Pai, nós cremos que essa é a Tua vontade, meu Deus. Cremos que Você é glorificado sobre a vida de cada pessoa aqui presente, Pai. Na vida e na prosperidade de cada pessoa aqui presente, meu Deus. Eu oro, Pai, para que o espírito de cada pessoa tenha, cada pessoa aqui presente, cada pessoa que está assistindo a gente, seja fortalecido na Tua palavra, na Tua verdade, meu Deus. Que cada um de nós, meu Deus, possamos entender que nesse novo tempo que nós estamos vivendo agora, Pai, nós vivemos completamente rendidos a Você, Jesus. Vivemos completamente rendidos àquilo que Você fez por nós, Pai. Nós cremos, Jesus, de que no Teu sacrifício nós recebemos a provisão de tudo aquilo que nós precisamos, que em Você nós temos vida e vida em abundância, Pai. E para a glória do Teu nome, meu Deus, nós declaramos que iremos viver cada um dos Teus sonhos aqui nessa terra, Pai. Em nome do Senhor Jesus, meu Deus, te agradecemos, Pai. Te agradecemos porque Você é um Deus presente, um Deus amoroso, um Deus que cuida de nós, Pai. Muito obrigado, Pai.